Abramos a nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 3, o profeta Malaquias, capítulo 3, o verso 10, tem sido base para a mensagem dos dois últimos domingos. Versamos sobre a doutrina da mordomia conforme o dízimo. É um versículo por demais conhecido de todos, mas vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E assim diz o Senhor através do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Aplique Deus no nosso coração por seu livro de sua santa palavra. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós nos propusemos a pregar algumas mensagens. Hoje é a terceira sobre mordomia cristã. Já falamos na primeira sobre a doutrina da mordomia. Nós não somos nossos, nós somos do Senhor. Nós somos administradores de Deus, da nossa vida, de tudo que há em nós, que deve bendizer o seu santo nome. Somos mordomos dos bens, somos mordomos do tempo, somos mordomos dos talentos, enfim, tudo que há em nós, nós somos administradores. E essa doutrina é uma doutrina que tem sido, de certo modo, negligenciada nas igrejas. Há uma imperiosa necessidade de que nós voltemos para as grandes doutrinas da fé cristã. A mordomia é uma delas. E antes de focar, como temos focado no dízimo, nós vamos expender agora alguns conceitos também sobre mordomia cristã. Porque mordomia cristã, em outras palavras, é a preparação da alma para o gozo do céu, donde se deduz de maneira automática que há um sentido escatológico na doutrina da mordomia, um sentido de coisa futura. E aí, meus irmãos, temos que constatar que quanto maior for a alegria do cristão em servir ao Senhor aqui na terra, tanto maior será o galardão que ele terá por servir ao Senhor no céu. Porque a vida presente, na minha visão, nada mais, nada menos é do que um prelúdio da vida integral que nós vamos viver para sempre. Então, temos que ter alegria em servir o Senhor na terra. É por isso que o apóstolo Paulo orienta para que nós entreguemos ao Senhor aquilo que lhe é devido e o façamos com alegria. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. E não é só dinheiro, não é só bens, é tudo. E, meus irmãos, existe recompensa. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 21. Mateus 25, 21. Aqui é o próprio Cristo falando. Aqui é uma promessa que vai depender da nossa fidelidade. Uma promessa que se realizará também no céu, mas muito mais no céu, mas aqui na terra também. E Mateus capítulo 25, verso 21, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo: muito bom, servo bom e sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E aí vem a promessa, vem o convite: entra no gozo do teu Senhor. Há um sentido escatológico na doutrina da mordomia. Por quê? Porque Deus não é somente Deus da terra, mas Ele é Deus da terra e do céu.
Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor não é apenas do tempo, mas Ele é do tempo e da eternidade. O céu é o despojamento final da matéria, é o estado integral do nosso ser, o despojamento final da matéria do nosso corpo, com o qual vivemos agora, no momento presente, o corpo que nós habitamos nesta vida terrena, do qual deveremos ser mordomos fiéis. Por isso é preciso tratar bem do corpo. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a que ele tenha cuidado dele, porque na verdade a única coisa realmente nossa que existe somos nós. Por que temos que cuidar do corpo? Por que temos que fazer medicina preventiva? Por que temos que nos alimentarmos com uma alimentação sadia? Por que é que temos que cuidar do nosso corpo? Porque o nosso corpo pertence ao Senhor. E mais, pertence ao Senhor quando a doutrina está aqui explícita. Vosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então tem que cuidar bem do corpo. Então o corpo que habitamos aqui nesse corpo. Mas temos que ser fiéis mordomos desse corpo. Porque um dia nós estaremos lá no céu com um corpo que foi substituído. Porque o apóstolo Paulo diz que é preciso que este corpo que é mortal se revista de imortalidade e o corpo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Porque não podemos chegar na presença de Deus ou no céu com este corpo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados, o corpo transformado. Então, o Senhor que servimos aqui na terra será o mesmo Senhor a quem serviremos no céu. Por isso a doutrina da mordomia tem um sentido escatológico. A dedução lógica é esta: quem não for fiel no pouco que recebeu na terra não poderá desfrutar do muito que Ele está guardando para nós no céu. E nós temos esperança nisso, e nós temos fé, e nós temos que viver com amor ao nosso corpo. Então, a mordomia cristã estabelece, meus irmãos, como verdade o fato que Deus é o Senhor, o dono de tudo que existe no céu e na terra. E Deus tem um propósito para cada bem ou valor da nossa vida. Não é aleatório, não é à toa que Ele nos dá dádivas as mais diversas. Não é à toa que Ele nos faz prosperar. É para que em tudo nós possamos glorificar o Seu nome. Deus tem um propósito para cada bem que Ele nos deu, para cada valor que Ele nos deu. E descobrir o propósito de Deus em todos os aspectos da nossa vida é privilégio do mordomo fiel. A mordomia cristã, alguém disse que é o ensino de que Deus, por sua graça exclusiva e pela sua exclusiva providência, provê e supre todas as nossas necessidades. Alguém tem dúvida? Deus supre todas as nossas necessidades. Nós oramos por isso, nós oramos para isso, que o Senhor nos supra nas nossas necessidades, mas Ele supre, e Ele supre por uma coisa muito simples: Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Eu sempre me preocupo que as pessoas gostam de pronunciar isso. Eu já vi alguns decalques em carro: Deus é fiel. Já viu? Para mim não tem novidade. Tem novidade em Bruno Wilson? Não tem. A questão é que Deus é fiel, é uma realidade. Mas a questão maior é saber se nós somos fiéis. A mordomia, no seu sentido escatológico, ela não se confina à terra, não se confina aos bens terrenos, mas ela se projeta na eternidade, ela se projeta no céu, e é no céu onde nós serviremos a Deus de maneira integral. E é esta vida que vivemos agora
é um prelúdio da vida que viveremos na eternidade. Por isso a mordomia cristã tem um sentido escatológico. E esse introito foi para conduzir para o assunto do dízimo. Primeira mensagem, nós falamos dízimo, que é dízimo. É dízimo amor, é dízimo sacrifício, é dízimo gratidão, é dízimo alegria, é dízimo dado com regularidade, é dízimo dado com santificação. Em suma, é dízimo culto. Segunda mensagem, falamos sobre a questão do dízimo na dupla esfera de ação do dízimo. Falamos sobre a multiplicação dos pães e como ela aconteceu. Aconteceu em função de que Jesus Cristo pregara o dia todo, ele passara pregando, as multidões ali estavam como era comum, e ao final do dia os discípulos disseram: despede a multidão. E Cristo disse: negativo, dá-lhes voz de comer. Mas eles não tinham comida para aquela multidão, era mais de 10 mil, aproximadamente 10 mil pessoas. E aí Tomé olhou assim, Tomé sempre, Tomé desconfiado, incrédulo, disse: o que é isto para tantos? Cristo disse: vamos comprar comida? Mas compraremos 200 denários e vai alimentar esse povo todo? Eles não tinham dinheiro. E aí um adolescente tinha 5 pães e 2 peixinhos, e aí entregou para Cristo, ofertou para Cristo. Cristo abençoou, olhando para o céu, deu aos discípulos, e o que aconteceu? A multidão foi toda ela alimentada. Mas ela foi alimentada saciada. Mas não só isso, sobrou 12 vezes mais do que havia no princípio. Então, eu disse no domingo passado que essa questão da multiplicação dos pães tem 2 milagres: o milagre da multiplicação, a multidão faminta, e o milagre da devolução. Aquilo que foi dado e que foi multiplicado foi devolvido para quem deu, o menino, o adolescente. Porque, meus irmãos, e eu afirmei domingo passado, é ingenuidade pensar que o dízimo dinheiro, o dízimo que é mais do que dízimo, ele é suficiente para sustentar a causa. É suficiente para sustentar as missões estaduais? Não é. O dízimo da Igreja Batista do Alecrim é suficiente para sustentar missões nacionais? Não é. Missões mundiais? Não é. Agora, o dízimo culto é. Por quê? Porque há o milagre da multiplicação, isso aí é algo sobrenatural, e o milagre da devolução. Quem dá é abençoado. Amém. Meus irmãos, dízimo, que é dízimo com aquelas características. Na suma, dízimo do culto. Dízimo que é mais que dízimo, é o dízimo que se multiplica e que retorna para nós. E o que é dízimo que foi dízimo, que era o tema de hoje? Dízimo que foi dízimo, sabe o que é? É dízimo sonegado. Aliás, eu não quero saber aqui se tem alguém que sonega o imposto de renda. Complicado. Eu confisco. A mesma coisa o ICMS, PPU, enfim, não quero saber. O problema aqui, irmã Jassonete, irmão Júlio, irmão Medeiros, é se o dízimo está sendo sonegado. Porque dízimo que foi dízimo é dízimo sonegado. O que é isso na prática? Dizimistas que não o são ou que o são intermitentemente. Contribui um mês e 8 não contribuem. São dizimistas que, numa linguagem jurídica, pretendem ter uma concordata com Deus, que hoje é chamado de recuperação judicial. É claro, não dá o dízimo numa falência,
vem de uma hora a outra. Então vai dar um dia, um mês, e passa 5, 6 sem nada. E aí uma pergunta: como é que se chama na linguagem popular uma pessoa que não paga uma dívida? Caloteiro. Como é que a Bíblia chama quem não dá o dízimo? Muita gente rindo. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Meus irmãos, quando a gente se confronta Jerusalém com a palavra de Deus, temos um calafrio na expiação. Aqui está dizendo: quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga. A Bíblia chama quem não dá o dízimo de tolo. Por quê? Porque, à luz do contexto, meus irmãos, tolo não quer dizer uma pessoa de um espírito fútil, de um espírito pueril, frívolo. Quer dizer de uma pessoa que tem um temperamento oscilante, instável, volúvel. Em outras palavras, é uma pessoa que promete e não paga o que promete. É isso que é tolo. Não dar o dízimo é tolice. Porque dízimo é uma espécie de contrato entre Deus e o homem. E é um contrato bilateral que obriga as duas partes. E sendo o dízimo um voto, não cumpri-lo é violar um voto. E quem viola o voto, conforme diz aqui Salomão, é tolo. Tolo. E de que forma essa tolice se manifesta? Sonegar o dízimo é da parte de um espírito fraco. É revelar uma vontade fraca, própria de um caráter volúvel. Meus irmãos, é frouxidão moral. Sonegar o dízimo é ter uma personalidade fraca. Sonegar o dízimo é tolice. Mas há uma coisa pior do que a tibieza moral, é a tibieza espiritual. Na tibieza moral é a vontade que naufraga. Na tibieza espiritual é a fé. Por que a fé? Porque essa história do dízimo, eu falei que é uma questão de fé. O primeiro dizimista que a Bíblia revela foi Abraão, o pai da fé. Porque não dar o dízimo é desconfiar de Deus. Não dar o dízimo é desconfiar de Deus. Na realidade, meus irmãos, Deus quer o nosso dízimo apenas como prova de fé. Se esta prova não existe, a fé não existe também. Por quê? Porque através do profeta Malaquias, Deus diz: provai-me nisto. Nisto o quê? Nos dízimos que nós vamos ter. É um desafio. E esse desafio de provar a Deus, nós aceitamos pela fé ou rejeitamos porque não temos fé. A omissão do dízimo acarreta uma dupla derrota. E acontece, meus amados irmãos, ainda o mais grave: não dar o dízimo acarreta um precedente absolutamente perigoso. Porque quem não dá o dízimo uma vez, com certeza não voltará a dar outras vezes. Deixará de dar o dízimo outras vezes. E aí o drama que nós enfrentamos nas igrejas é o seguinte: como é que poderá se reabilitar um dizimista omisso? Como é que ele se reabilita? Aí tem uma série de complicações. Muita gente pensa que ele se reabilitará pagando o atrasado. Tem crente, eu já conheço um crente que fez um CDC para pagar um dízimo atrasado. Como se reabilita
o dizimista omisso? Pagando atrasado? Como se esses dízimos fossem uma dívida? Absolutamente não. Por quê? Porque uma dívida, ela pode ser resgatada com juros, com ressarcimento de danos, mas uma tolice não pode ser resgatada. Nunca. Na vida cristã existe uma lei, a lei da irretroatividade. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, eu esqueço do que para trás fica e eu prossigo para aquilo que diante de mim está. Prossigo para o alvo, e o alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Não se pode resgatar uma tolice nunca. O que é que o dizimista displicente tem que fazer? Começar tudo de novo. Porque passou, passou. Ele se esquece. Ele começa agora. Porque esse contrato é com Deus. Esse contrato dele não é com a igreja local, é com Deus. É por isso que a igreja diz que nessa história, quando houver a reabilitação, sempre ele tem que colocar primeiro a mão na consciência e depois a mão no bolso, para poder ser fiel. Meus irmãos, em conclusão, eu gostaria de dizer aos irmãos uma coisa: o que é que Deus quer? O dízimo? Ele não precisa nada. Tu imagina, Deus precisar. Ele me dá 100%, eu tenho que devolver 10%. E aí é o seguinte: eu fico com 30%, eu fico com tudo. Deus não quer o nosso dízimo, porque Deus é o Deus dono da prata e do ouro. Glória a Deus. Amém. Deus, o que Ele requer de nós é o coração. Os irmãos não sentem que é tão longe. Deus quer o coração. Mas aí diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele não diz, ele diz trazei. Ele não diz mande pelo correio. Ele não diz lhe faça um TED, um DOC, deposite na conta da igreja. Se bem que operacionalmente, pela nossa era da cibernética, é melhor fazê-lo. Mas esse negócio de apenas depositar e a tesoureira capta que depositou, não. Tem que fazer uma cópia do comprovante e trazer à casa do tesouro. O contrato da Igreja Batista, dos membros da Igreja Batista do Alecrim, não é com a irmã Ana Salles, não. O contrato é com Deus. Trazei. Para trazer os dízimos, o adorador tem que vir à casa do tesouro. E é nisso que Deus está interessado. Casa do tesouro. A minha casa, a casa de Deus é a casa do tesouro de Deus, é a casa do céu, é a casa da bênção. O local apropriado para entregar o dízimo, meus amados irmãos, é a casa do Senhor. Para quê? Para sustentar a fé, para manter viva a chama da esperança. Na casa de Deus, o adorador demonstra o seu amor a Deus, compartilha a sua fé com o povo de Deus, une o seu coração ao coração do povo de Deus, para realizar o quê? Os propósitos graciosos de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está presente. O Senhor não quer os nossos dízimos, Ele quer o nosso coração, porque Ele quer nos santificar e proteger o coração, que dele depende as fontes da vida, como diz a palavra. Por isso ele tem que ser guardado. Guarda sobre tudo que se deve o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus quer encher a mão nossa. Deus quer encher a mão da Igreja Batista do Alecrim, mas quer encher a nossa mão de tudo. Ele não quer encher a nossa mão apenas de bênçãos materiais. Ele quer encher a nossa mão de bênçãos espirituais, a nossa vida. Ele quer reavivar a nossa vida. Ele quer que nós sejamos fiéis. Ele está mais interessado em enriquecer o nosso coração de amor.
de santidade, de alegria, de esperança, de verdade, de paz. Quanta gente sem paz nas igrejas. É importante, meus irmãos, em última análise, perceber o que é preferível para o culto das ofertas, que ele seja durante o culto público. Por quê? A entrega do dízimo é um ato de adoração, é dízimo culto. Ali é apenas um aspecto, é dízimo culto, e não um contrato pessoal que o crente tem com a tesouraria da igreja. Um outro aspecto é que esse gesto de adorar e dar, os adoradores estão caminhando na direção de Deus, na direção de dar a oferta, na direção do coração. Não se trata de uma entrega formal e fria para satisfazer um compromisso, mas muito mais do que isso, significa renovar o pacto com Deus. O que Deus quer é que nós renovemos o nosso pacto pessoal com Ele, o nosso pacto coletivo, que sejamos fiéis na harmonia dos bens do dízimo. É preciso colocar, meus amados irmãos, a vida, a alma e o coração na obra. Trazei, como ele diz aqui no profeta Malaquias, é o mesmo que vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. É um convite amoroso de Jesus, que quer nos abençoar. Quer nos abençoar, quer abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa profissão. Quer nos abençoar nesta manhã aqui. Eu tenho certeza que Ele quer nos abençoar. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Por isso, trazei os dízimos à casa de Deus e nos apresentemos a Ele no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, e seremos, pode ficar certo de uma coisa, ricamente abençoados. O apóstolo Paulo diz uma coisa lá em Filipenses espetacular: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Amém. Saímos daqui cheios da graça de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 388 para o encerramento do nosso culto. Fiquemos de pé, meus irmãos. Penúltima mensagem sobre o livro de Jó. Jó
e o sentido da espiritualidade cristã. Logo mais às 18 horas, estejamos todos aqui. Falemos com os irmãos que não estão vindo, para que venham, traga os visitantes, para ouvir a palavra de Deus. Receber a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todos sempre. Amém. Assentemos-nos e oremos silenciosamente.